Bom, muito boa tarde a todas e todos. Nós estamos, então, iniciando agora um debate, uma conversa entre as entidades sindicais representativas de técnicos e docentes da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, né? É uma primeira iniciativa que nós tomamos, neste caso aqui, para debater um decreto que transfere as nossas aposentadorias para o INSS, um decreto do início desse ano. Estão presentes aqui, então, além dos representantes e das representantes das entidades sindicais, no caso, o companheiro Paulo Guima, que é do Sinto Unifesp, a companheira Vânia, que é da Sinto Fiscar, a companheira Fernanda, que é da ADUFSCar, né? Eu, o Fábio e a Virgínia, que somos da Unifesp, né? Além de nós, está presente também, não é? A doutora Graziele Rossi Crespan, que é advogada, que entrou com amicus curiae, né? Representando várias entidades sindicais nacionais, como Condicef, Andes, Fonasef, Proifes e Fazubra, entre outras, que entraram com amicus curiae numa ação de inconstitucionalidade contra esse decreto, né? Além da doutora Graziele, está presente também a Vilma Ramos, que é secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores do INSS de São Paulo, do Estado de São Paulo, né? Então, nós vamos agora iniciar um debate, né, uma conversa aqui entre sindicalistas para discutir, para discutir, então, o decreto 10.620 de 2021, de março de 2021. Né? Na realidade, nós fomos informados, no nosso caso, né, na semana passada, pela reitoria, pela própria pessoas, né, da nossa universidade, que uma portaria agora de 9 de julho de 2021, que é a portaria 8374, né, essa portaria normatiza a centralização dos aposentados de todas as autarquias e fundações, né, no INSS, de acordo com o decreto de março, esse decreto 10.020. Né? Então, as reitorias das universidades, que são algumas delas autarquias, no caso a nossa, outras são fundações, também de institutos federais e vários outros órgãos do governo federal, todas elas estão, então, transferindo, estão sendo obrigadas pela portaria, que é decorrência do decreto, estão sendo obrigadas a transferir todos os aposentados, mas não só os aposentados, mas os futuros aposentados, os aposentandos, etc., para o cadastro do INSS. Né? Esse decreto, então, ele transfere para o INSS a responsabilidade pela concessão e pela manutenção das aposentadorias dos servidores federais vinculados às autarquias e fundações, e, de fato, é o primeiro passo para a centralização no INSS de todas as aposentadorias e pensões dos servidores federais, ou seja, joga, então, o regime próprio dos servidores públicos no regime geral do INSS. E nós temos que entender isso, eu acho que os debatedores vão levantar essa questão, que isso vem num contexto, não é? Primeiro, da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103, que já atacou os nossos direitos previdenciários, né? Está nos fazendo trabalhar por mais tempo, pagar uma alíquota previdenciária maior, portanto, nosso salário líquido está sendo reduzido, né? Desde a implementação da reforma da Previdenciária de 2019, que foi uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro, Guedes, né? E também no contexto da reforma administrativa que o governo está querendo aprovar a todo custo. Nós recebemos uma notícia agora dos deputados que essa semana foi retirado da pauta, né, a reforma administrativa, a PEC 32, que vai atacar mais direitos ainda dos servidores públicos e vai desmontar, destruir os serviços públicos, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque a qualquer momento, na semana que vem, eles podem recolocar, certamente vão tentar recolocar na pauta
né? Retiraram da pauta porque na contagem de votos não tem os votos necessários ainda para aprovar a emenda constitucional, que precisa de 2/3. Né? Mas a qualquer momento, com as negociações que eles vivem fazendo, com orçamento secreto, distribuição de verba, eles podem recolocar na pauta. Mas o nosso tema aqui não é nem a PEC 32, nem a reforma previdenciária, é o decreto 10.620. A nossa preocupação, portanto, né, é que nós vamos ser transferidos para o INSS, sabendo que o INSS já enfrenta enormes dificuldades estruturais, com falta de pessoal, falta de concursos, né, sucateamento e mesmo falta de preparação, né, para lidar com a aposentadoria dos servidores públicos. Porque o INSS os servidores, dos funcionários do INSS, por mais diligentes e esforçados que eles sejam, eles estão treinados para lidar com a aposentadoria do setor privado. O setor público é diferente, tem várias categorias, vários benefícios, etc., etc. Né? Além disso, quer dizer, nesse quadro, a gente acrescentar agora as aposentadorias e pensões dos servidores federais vai exigir do INSS uma capacidade que ele talvez não possua desde já para o próprio setor privado, por causa de todo esse sucateamento. Né? E, além do que, quer dizer, nós vamos estar sujeitos agora, ao invés de o servidor, né, no caso de uma universidade, pedir aposentadoria no próprio RH, né, a própria universidade vai ser responsável para desenvolver o processo da aposentadoria. Agora, nós vamos ter que nos dirigir ao INSS, vamos estar sujeitos às rotinas e normativas que vão ser ditadas pelo próprio INSS, né, sabendo que o governo, ao dirigir o INSS, vai querer fazer com que as aposentadorias muitas vezes sejam prorrogadas ao máximo possível, né, para cortar verbas, por exemplo. Algo que eles estão fazendo agora com a PEC dos precatórios. Né? O governo é obrigado a pagar um precatório, mas ele está dizendo, não vou pagar agora, vou pagar depois. Né? Ele pode fazer a mesma coisa, protelar a nossa aposentadoria por vários e vários meses, talvez anos, etc., etc. Né? Então, quando o servidor público se queixar que não foi observado alguma coisa, ele vai ter que requerer, né, uma revisão, vai ter que aguardar na fila no INSS, né, e assim por diante. Então, tem todos esses problemas, além de terem problemas de inconstitucionalidade, que eu acho que a doutora Grazielli pode também nos explicar melhor, que é justamente por isso que surgiu, então, a ação de inconstitucionalidade apresentada pelo PT, no caso, né, que é a DIN 6767. Bom, então, eu acho que é para falar justamente sobre isso que a gente vai chamar. Então, eu vou pedir para que a doutora Grazielli faça uma primeira fala, e, na sequência, a companheira Vilma Ramos, do Sindicato do INSS, vai fazer uma fala também, e, na sequência, nós, os sindicalistas, né, das universidades, vamos fazer falas, questões e desenvolver o debate. Tá bem? E, na sequência, a gente, então, encerra, né, com as falas finais das debatedoras. Tá bem? Eu queria só falar também que nós tínhamos convidado 2 deputados que tinham apresentado, não é, projeto legislativo contra o decreto, contra esse decreto. Um deles é deputado do PSD, e o outro deles é o deputado Jorge Sola, PT da Bahia. Nenhum dos dois pôde participar. O deputado Jorge Sola, inclusive, ia participar, estava tudo confirmado, mas ele teve que sair de Brasília às pressas, ele teve uma forte sinusite, não se sabe exatamente o que é, ele teve que voltar para Salvador, e ele não pôde participar, e a gente não conseguiu, portanto, a presença dele. Talvez fique para uma próxima oportunidade, ele falaria sobre o projeto legislativo contra a PEC. Mas a gente pode debater assim mesmo. Tá? Então, eu vou encerrar aqui e vou passar a palavra, então, para a doutora Grazielli. Certo, uma boa tarde a todos e todas. Me apresentando rapidamente, né? Então, sou Grazielli, advogada sócia do escritório Wagner Advogados Associados, gerente da filial do escritório na cidade de Recife, né? Onde atuamos em nome da ADUFEP, ADUFERP, Sindufap e Sindufep. Neste momento, a gente está representando, inclusive, a ADUFERP, né? E é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, esse tema, então, é de bastante relevância, pois o decreto, então, como já dito, 10.620, publicado em fevereiro deste ano, e que foi complementado pela portaria 8374, no mês de julho,
trata da gestão da previdência do servidor público, né? E é importante tanto para esclarecer o que exatamente eles estabelecem, quanto para, de certa forma, tranquilizarem pelo menos um ponto que vem sendo muito questionado, que é se esse decreto e portaria mexem no valor ou regras das atuais e futuras aposentadorias ou pensões. Tá? Bem, então, em fevereiro, o governo federal publicou o decreto 10.620, com 11 artigos, com o seguinte regramento: dispõe sobre a competência para a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União no âmbito da administração pública federal. Tentando ser o mais objetiva possível, né, o que é importante referir sobre ele? Primeira coisa, está previsto, então, que as autarquias, como é o caso de universidades, Banco Central, IBAMA, por exemplo, e fundações públicas, passarão a ter as aposentadorias e pensões dos seus servidores geridas não mais pelo CIPEC, mas pelo INSS. Então, atualmente, vocês, professores e os próprios servidores técnicos, que são servidores, então, de uma universidade, e que é uma autarquia, têm a concessão e a manutenção do pagamento da aposentadoria e eventual pensão pela própria universidade, que usa o seu quadro de pessoal para fazer a análise e a manutenção da documentação e depois repassa essas informações para o CIPEC, que é o órgão central. Com essa mudança prevista, a gestão do regime próprio de previdência dos servidores públicos, né, que é o de vocês, ao qual vocês pertencem, será cedida. Para os órgãos da administração federal direta, permanece com o CIPEC, como é hoje, né? Já para as autarquias e fundações, passa ao INSS, o que é um retrocesso, né? Pois isso somente existiu antes da Constituição de 88. E aí já está o primeiro e grande problema de ordem prática desse decreto, né? Vocês imaginem o que ocorrerá quando o INSS passar a ter a incumbência de assumir milhões de pedidos de aposentadorias e pensão, além dos que já possui. Nos parece óbvio que, além de atrasar ainda mais o que já tem, né, dos trabalhadores de iniciativa privada, também prejudicará os servidores públicos que tiverem que ser os seus pedidos a serem analisados. Né? Então, não afeta só o funcionalismo, não só o funcionalismo público vai ser afetado, quanto a própria população de baixa renda, que sofre já na fila de espera para ter acesso aos seus benefícios. O segundo ponto deste decreto é que ele deixa uma incerteza sobre a gestão dos recursos previdenciários, pois não se sabe se o aporte que hoje existe no regime próprio dos servidores para garantir a aposentadoria de vocês passará para o INSS. E, em passando, se não irá se misturar com os recursos do regime geral de previdência, né? E nisso aí já reside uma possibilidade de uma infração a uma série de normas da natureza fiscal e orçamentária, a ser melhor avaliada quando houver uma maior clareza. E o terceiro ponto que é importante esclarecer é que o decreto prevê que o Ministério da Economia poderá determinar a alteração da lotação ou do exercício do servidor ou do empregado para atender ao disposto neste decreto, né? Mas, no nosso entendimento, até essa movimentação ocorreria somente dos servidores que desenvolvem ou possam desenvolver as atividades na área de gestão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários, não havendo uma ampla autorização para que qualquer servidor pudesse ser movimentado. Porém, há uma falta de clareza na norma e gera uma certa insegurança sobre a real intenção dessa movimentação dos servidores, se somente nesses termos em que estamos interpretando, né? Já a portaria, que foi publicada em julho, né, a 8374, ela basicamente incorporou mais o que foi tratado no artigo 6º do decreto, no que diz com o apoio administrativo durante a transição. E daí faz uma delineando, né, como ocorrerá essa transferência, as responsabilidades de ambos e como as coisas acontecerão após a migração, como, por exemplo, dizendo que deverá ser firmado acordo de cooperação técnica entre o INSS e cada ente. Então, por exemplo, tem que haver um acordo de cooperação técnica entre o INSS e a universidade, quando aí serão previstas as responsabilidades de cada um nessa centralização. E aí, por fim, no último dia 13 de outubro, o presidente do INSS publicou a portaria 1365, na qual estão previstas as datas para que ocorra essa centralização, tá? Sendo que já em outubro de 2021 já houve previsão para alguns lugares.
A Unifesp, por exemplo, está prevista essa centralização a partir de janeiro de 2022. Tá? Bom, e aí, adentrando no mérito, né, das ilegalidades, né, quais seriam, então, as ilegalidades deste decreto? E também, para não me alongar tanto, eu vou citar apenas algumas das inconstitucionalidades e ilegalidades. Primeira delas, o vício formal, pois a Constituição ela prevê que essa matéria ela deveria ser tratada por uma lei complementar e não por um decreto. Além disso, o presidente da República ele usurpa a competência que afeta ao poder de legislar, que é privativo ao Congresso Nacional. Segundo ponto é que viola a previsão constitucional de que não pode existir mais de uma entidade gestora do regime próprio da Previdência da União. Como eu disse anteriormente, eles estão prevendo agora que parte vai ficar com o CPEC, parte com o INSS. Só que desde 2003, na Constituição, existe a expressa vedação à existência de mais de uma unidade destinada a gerir o regime próprio dos servidores em cada um dos entes estatais. O artigo 40, parágrafo 20, que diz: fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. O terceiro ponto é que há uma afronta ao próprio princípio da eficiência, que é previsto no artigo 37 da Constituição, visto que o INSS sequer possui uma competência administrativa e, sobretudo, recursos humanos e financeiros para a execução da competência que agora está sendo outorgada. Né? O quarto ponto é que é ilegal pela inexistência de previsão que hoje existe na unidade gestora do regime próprio de participação dos servidores nos colegiados, já que é do interesse dos servidores as discussões e deliberações sobre esse aspecto, né? E daí, então, diante dessas ilegalidades e inconstitucionalidades, o decreto já foi objeto de 5 projetos de decreto legislativo visando a sustação, entre eles esse do deputado Jorge Sola, que foi citado, né? Bem como de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, né, que é a ADI 6767, como dito pelo professor, proposta pelo PT. Então, nesta ADI, se busca a declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 3º, do inciso 2 do artigo 4º e do artigo 7º deste decreto 10.620. E aí, nessa ADI, o nosso escritório, né, o Wagner Advogados Associados, ingressou na condição do amicus curiae, né, que é o chamado amigo da corte, em nome das entidades nacionais que assessoramos, né, porque nós assessoramos o CONICEF, FENADCEF e SINASEF, e aí o ingresso como amicus curiae é necessário que seja com entidades de representatividade ampla, né, como é o caso dessas entidades de representação nacional. Né? E agora, recentemente, então, em novembro, foi aceito este ingresso dessas entidades nacionais. Além de nós, como foi também mencionado, FASUBRA, ANDES, né? E o fato é que ainda não existe nenhuma decisão de mérito, né? Não houve a análise do pedido de medida cautelar, no sentido de sustar, desde logo, este decreto. Não houve ainda esta análise. E esse processo está sob a relatoria da ministra Rosa Weber. No momento, eles só estão analisando esses pedidos de ingresso dos amicus curiae, né? Inclusive, houve sessões sindicais fazendo o pedido, mas aí, como não tem essa representatividade ampla em âmbito nacional, houve indeferimento. Aí houve o embargo de declaração, ainda tem que analisar esses requerimentos, enfim, tá? Então, está nessa seara. E aí, então, diante desta ausência de decisão e considerando que já foi publicada essa portaria estabelecendo as datas para as migrações, especialmente as entidades que defendem os servidores das autarquias ou fundações que já estão em vias de centralização no INSS, provavelmente eles vão ter que entrar com ações em nome das suas seções sindicais, já com pedidos de liminar, já que a princípio não vai dar para aguardar essa decisão da ADI. Né? Então, esses pedidos de liminar devem ser feitos, então, em nome dessas... pelas assessorias jurídicas, né, das seções sindicais, no sentido de requerer que seja determinado que a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio
permaneça sendo realizada pelos órgãos descentralizados do CIPEC, né? Então, só de forma a finalizar, aqui eu pergunto a vocês, por que mudar algo que está funcionando bem, né? Certamente é o primeiro passo do governo para tentar privatizar a previdência dos servidores públicos, tentando, então, regulamentar artigos da reforma da Previdência de 2019. É uma centralização gradual, conforme prevê o decreto. E está por trás de todo esse jogo sujo aí do governo, que quer acabar com o serviço público, por isso já vai preparando o campo, transferindo para o INSS. Até porque se a PEC 32 for aprovada, muito provavelmente cargos de autarquias e fundações, como é o caso do cargo de docentes, não serão enquadrados nos cargos típicos de Estado. E, por isso, poderão, inclusive, passar ao regime geral da Previdência. E aí já vão adiantando essa centralização no INSS. Mas, só para finalizar também, ao início da minha fala, eu disse que existe uma grande dúvida no sentido de que esse decreto poderia alterar o valor das aposentadorias, ou a regra, ou mudar vocês para o regime geral, mas isso não é previsto neste decreto. Vocês permanecem, por mais que sejam transferidos para o INSS, se porventura esse decreto não for barrado efetivamente, vocês permanecem no regime próprio, né? E também não há nenhuma mudança de regras de aposentadoria ou valores que vocês recebem. Tá? Então, essas eram as minhas considerações. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, para a secretária-geral do Sindicato do INSS de São Paulo, Vilma Ramos. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer aí o convite das entidades aí do setor da educação. O Alberto entrou em contato conosco, do SINSP. Eu sou Vilma Ramos, sou secretária-geral do SINSP, Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência, aqui do Estado de São Paulo. Estamos na presença também, o nosso vice-presidente também está aqui, o Áureo. E eu vou pegar um pouquinho o gancho, pessoal, agradecendo aqui. Eu vou tentar ser sintética, mas eu vou ter que colocar alguns elementos um pouco também jurídicos e um pouco do que está acontecendo no INSS. A primeira coisa é que essa transformação do regime que está na emenda constitucional, ela vem desde o início, desde a época que a gente tem as reformas da Previdência. Na verdade, o que acontece é que o Estado brasileiro, e aí passou por todos os governos, inclusive o governo Lula, vem apontando para a unificação dos regimes, né? A unificação dos regimes, o regime próprio e o regime geral, porque vocês sabem que o Banco Mundial, outros países, não existem dois regimes de previdência, a maioria aponta para isso. O problema é que aqui no Brasil, quando aponta para isso, não é para melhorar, mas é para piorar. Esse é o nosso grande problema. Então, esse movimento que vem da emenda constitucional, da reforma da Previdência, que tem lá já na emenda 41 e agora na emenda constitucional 103, ela estabeleceu o que a doutora falou, você precisa de uma lei complementar para instituir o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Por quê? Porque a Previdência Social, o Ministério da Previdência, agora a Previdência e Trabalho, ele é o responsável por legislar sobre previdência, e ele obrigava os entes federativos a ter o seu regime próprio. No entanto, a União nunca cumpriu a sua parte, ou seja, o Ministério obrigava os estados e municípios e a União não obrigava. A emenda constitucional, ela pegou e colocou um prazo para que a União unificasse os seus regimes próprios, certo? E deu um prazo de 2 anos a partir da sua promulgação, que começou agora em 2021, vence o prazo. Qual foi a discussão que foi feita no INSS? Foi feita toda uma discussão, obviamente, nós, o sindicato, os sindicatos, né, filiados à CUT, nós fizemos várias reuniões enquanto servidores, aonde foi feita uma decisão no governo, para efeito de economia, inclusive, que o regime próprio, a unidade gestora única dos servidores públicos seria feita no INSS. O que significa isso? Em vez do governo criar uma autarquia para fazer a gestão do sistema, do regime próprio dos servidores,
Ele pegou a estrutura do INSS e falou o seguinte, ó, vocês vão fazer também a concessão, manutenção e toda a operacionalização do regime próprio. Isso já vinha no INSS, nós já vínhamos debatendo, né, e perguntando para a direção do INSS o ano passado. Nós, do INSS, fomos o primeiro órgão a centralizar os nossos próprios RHs, nós tínhamos 100 RHs que concediam aposentadorias e cuidava dos inativos, né, e pensionistas, e nós fomos centralizados. Qual é essa centralização? Um pouco para explicar para vocês. Não é que o regime geral vai se misturar com o regime próprio, até porque a legislação do regime próprio não permite isso. É como se o INSS tivesse duas autarquias em uma só. Eles não criaram uma autarquia, eles pegaram e fizeram a centralização. Esta centralização tem uma área que a gente tem dentro do INSS, que aí é uma questão muito técnica, que a gente chama de central especializada de análise de benefícios. Isso você tem para o regime geral, é como se fossem setores, tá? Para aposentadoria por invalidez, pensão para o regime geral. E ele criou uma central especializada de análise do RPPS. Obviamente, isso também é toda uma estrutura provisória. A doutora Grazielli colocou sobre o decreto. É verdade, o decreto ele é inconstitucional. Por quê? Porque toda essa situação deveria passar pelo Congresso, definir quem é a unidade gestora única, vai ser o INSS, fazer todo o debate com o Congresso Nacional, falar sobre estrutura, falar sobre tudo, e isso não foi feito. O que o governo fez? Ele adiantou o processo. Ele falou assim, ó, eu já vou fazer a centralização, porque eu já defini internamente que é o INSS que vai fazer esse serviço, uma área do INSS que vai fazer esse serviço, com a separação dos recursos, mas eu já estou fazendo isso. É óbvio, isso é inconstitucional. Só que tem um detalhe. No dia 11/11, o governo mandou o projeto de lei complementar 189, do qual a emenda constitucional 103 fala que tem que ser regulamentado por lei complementar, e mandou a proposta onde ele institui o INSS como unidade gestora única. E ali ele define a unificação não só das autarquias e fundações, como está agora nesse decreto separado, mas vocês podem consultar, que nós vamos ter que atuar em relação a isso. Eles vão unificar, como manda a Constituição, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e as unidades autônomas. Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, e tem mais um órgão autônomo que eu não estou me lembrando. Então, minha avaliação, em face de inconstitucionalidade do decreto, eu acho que o governo, isso é uma avaliação minha, ele acelerou a regulamentação que a Constituição fala que ele não tinha feito, que é por lei complementar, e colocou já no Congresso. No dia 11/11 não estava numerado este PLP. Agora ele já está numerado, ele vai ter um debate, nós, dos sindicatos, da base do INSS, da Previdência, estamos fazendo discussões para interferir nesse processo. A doutora Grazielli, eu vou falar um pouco da legislação, depois um pouco do dia a dia do INSS. A doutora Grazielli colocou sobre a estrutura, porque a estrutura do regime próprio tem uma legislação própria, você tem que ter conselho deliberativo, você tem que ter conselho fiscal, você tem que ter a participação dos beneficiários e segurados do regime próprio, você tem que falar sobre os investimentos e transparência desses recursos. Resumindo, o regime próprio, a instituição do regime próprio e centralização, até conversando com os advogados do nosso sindicato, em tese, ele não é ruim. Ele não é ruim. Por quê? Porque hoje nós contribuímos para o regime e a gente não tem transparência do recurso. A gente não sabe para onde vai esse recurso é investido, ele entra para o tesouro e a gente não sabe. Com a instituição do regime próprio, é obrigatório pela legislação de regime próprio, que é fiscalizada pelo Ministério da Previdência, que
os beneficiários aposentados estejam participando do Conselho de Administração. Então, no PLP, que foi encaminhado agora, vão ter 10 vagas, são 5 vagas para o Executivo, para esse Conselho de Administração, a proposta do governo, e Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, e 5 vagas para a representação dos beneficiários, que agora os aposentados passam a se chamar beneficiários, e os ativos passam a se chamar segurados. Só que é tudo do regime próprio. Então, vocês vão ler o PLP 189, e quando você lê toda a regulamentação, você já percebe que até o conceito, ele começa a se aproximar do regime geral. Então, tem um PLP que nós, entidades sindicais, como um todo, vamos ter que estar trabalhando e acompanhando isso. O que eu gostaria de informar? Nós, lá do INSS, nós temos, já foi centralizado lá, nós temos 49.426 inativos e mais 4.240 em abono, tá certo? De permanência. Por que a gente fala do abono de permanência? Porque são as aposentadorias que provavelmente pode entrar a curto prazo e pedir nessa SEAB RPPS. Muito bem. O total das autarquias e fundações, entre inativos e pensionista, o total de acervo para o INSS dá 257 mil, mais 33.228 em abono. As universidades, e aí a doutora e o próprio Walter colocou, a doutora Grazielli, já tem um cronograma que está estabelecendo isso. Nós fizemos reunião com o coordenador-geral do RPPS, a gente fez essa reunião a semana passada, onde a gente fala de toda a estrutura do INSS, porque nós, como a educação, como a saúde, como tudo nesse país, estamos num governo onde está sucateando o serviço público, e a rede social de proteção desse país acabou com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência. E o INSS, na verdade, a autarquia, que a gente tenta lutar para que ela não seja sucateada, ela é vítima dessa política, assim como a educação, vocês também são vítimas das políticas que o governo vem fazendo, de um ministro da Educação, por exemplo, que não tem as mínimas condições de estar sentado ali, e quer privatizar, e quer dar voucher, enfim. O que acontece hoje, eu vou dar o exemplo para nós, para o que aconteceu conosco e o que vai acontecer com vocês. Hoje, se um funcionário, nós do INSS, o nosso servidor, por enquanto, há uma transição entre o nosso RH e essa central de análise de benefícios que está montada só para o RPPS, não pode se misturar com o benefício da Previdência Social, isso não pode existir, a legislação não permite. Então, o que acontece? Quais são os problemas que a gente tem hoje? Nós temos só 80 funcionários para tratar do acervo, mais 137 funcionários que vieram da Infraero. Há um problema no INSS que ele está misturando, e aí, por inexperiência, inclusive, de alguns colegas nossos lá que estão na direção, eles têm muito foco no regime geral, porque é a nossa praia, sempre foi a nossa praia. E, de repente, você tem que trabalhar com regime próprio. Legislação de regime próprio é RH, gestão de pessoas, é Lei 8.112, é o auxílio saúde. Se você tiver hoje o auxílio saúde para pedir, você vai pedir na SEAB e RPPS. Você não vai me pedir lá no seu RH. O máximo que o seu RH vai fazer quando transferir é falar, olha, tem um pedido, uma fase de transição, que vai cair nessa central própria do regime, enquanto não é votada a estrutura que foi encaminhada para o Congresso e a nova estrutura organizacional do INSS, aonde esses serviços vão ser realizados. Qual que é o grande problema? O problema é que eles enxugaram, quiseram economizar e não tem dotação orçamentária para isso, que é um debate que a gente vai ter que fazer no Congresso. Não tem concurso público. Hoje, nós não temos condições de assumir este serviço do ponto de vista de eficiência. Nós éramos 38 mil servidores há cerca de 4 anos atrás e nós estamos com 19 mil servidores no Brasil inteiro. O INSS adotou uma política de atendimento virtual e fechou as portas para a população
E nós temos hoje, vou abrir para vocês aqui, nós temos cerceamento da população a ter acesso aos serviços do INSS, porque está tudo virtual, né? Política do governo Bolsonaro. Então, eu queria fazer um pouco, eu sei que é pouquinho tempo, é um tema que poderia ir até muito maior, eu acho que talvez nas dúvidas eu possa estar tirando para vocês. Realmente foi feito um cronograma, tem um cronograma que está estabelecido para ter essa transferência, tem todo um acordo de cooperação técnica que tem que ser assinado pelas universidades, pelos entes. E mais do que isso, por que você tem que ter esse acordo de cooperação técnica? Porque, na verdade, a lei complementar não foi votada, que, na verdade, é ela que define. Então, o INSS achou como forma de regulamentar, ele faz um acordo de cooperação técnica que a universidade aceita ou não, mas, na verdade, já tem uma direção do Ministério da Economia, uma orientação que é para fazer um acordo de cooperação técnica e acelerar o processo de centralização do RPPS. Então, para mim, eu acho que a gente tem vários desafios aí. Nós do INSS, acho que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Se o INSS vai ficar com a unidade gestora única, que é a luta por estrutura, né? Concurso, enfim, condições, porque senão vai fatalmente, não é que vai se misturar, não vai se misturar, mas vai cair na qualidade de atendimento, que não é essa qualidade que a gente quer dar para o cidadão, porque nós não temos condições de trabalho. Tá certo? Vai cair na demora. Então, hoje você vai no seu RH, pede uma aposentadoria, no INSS, em 15 dias você estava com a portaria publicada. Hoje, os nossos próprios funcionários ligam para o sindicato porque não está saindo. Fizemos uma reunião, eles falaram que estão diminuindo esses prazos, mas nós colocamos o seguinte: primeiro, precisa de funcionário qualificado. Tem mais de 300 carreiras no executivo, que tem especificidades sobre quanto que recebe, quando vai se aposentar, um tipo de gratificação de desempenho, enfim. E que, na verdade, nós precisamos da expertise, inclusive do pessoal, da gestão de pessoas desses órgãos, um treinamento e tal, para passar esse conhecimento. Então, na verdade, houve uma aceleração e o INSS assumiu, a direção do INSS assumiu uma responsabilidade e vendeu um peixe, que é o seguinte: eu consigo fazer tudo isso, né? O Leonardo Rolim, que hoje foi para a Secretaria de Previdência, deixou uma bomba para o próximo presidente do INSS, e que, na verdade, nós estamos numa situação que nós não temos as condições necessárias, dinheiro, sistema, funcionário, para poder dar um atendimento de qualidade. E aí isso nos preocupa, porque a gente já sempre cai nas costas dos servidores, isso. A sociedade vê que a culpa é do servidor, não fica... É o servidor que leva essa responsabilidade, mas nós não queremos cair também em desgraça, porque muitas vezes a mídia fala mal de nós, em desgraça, e com os nossos próprios companheiros, que são servidores públicos, que vão falar que também a gente não trabalha. Então, a gente tem essa preocupação, já fizemos a reunião e já esboçamos essa preocupação, inclusive informei que a gente estava fazendo reuniões com as entidades dos servidores do Executivo, que estão nos procurando por conta disso. Então, basicamente, eu não sei se eu, nesse tempo aí, demorei um pouquinho, Alberto, mas é isso. Não, bom, eu agradeço, Vilma. A gente vai, então, agora passar, para não perder muito tempo. Primeiro, eu agradeço muito a fala das duas convidadas, tanto Graziele como Vilma, foram muito esclarecedoras, e a gente vai passar, então, a palavra às entidades sindicais das universidades que estão aqui presentes, para fazer falas, intervenções, questionamentos. Eu vou pedir só para que as falas sejam de, no máximo, 2, 3 minutos, para que a gente possa ir concluindo depois o nosso debate de hoje. Tá? Quem gostaria de se inscrever pode levantar a mão, falar. Fiquem à vontade. Quem pode ser o primeiro aí a falar? Primeiro ou primeiro? O Paulo se inscreveu. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no chat, tá? Bom, enfim, eu vou já passar a palavra ao Paulo, e aí, na sequência, os outros vão se inscrevendo. Ok, boa tarde.
Boa tarde a todas e todos. Agradecer à doutora, que está aí trazendo esses esclarecimentos para a gente. A Vilma, muito bem lembrado aí que, além do decreto, o governo já está se articulando por trás de tudo isso para regulamentar tudo que ele está pondo aí na contramão da nossa luta aí sindical e de direitos trabalhistas. Agradecer a presença dos demais companheiros aí, a companheira Vânia, que está aí com a gente na luta também pela Fazubra, e deixar aqui um questionamento aqui com relação mais para... Eu gostaria de perguntar mais para a doutora Virgínia, é o seguinte... desculpa, doutora Graziella. Na questão das universidades federais, a possibilidade de não acatar o decreto, ela é vazia neste momento, legalmente, é uma imposição que, de fato, precisa ser seguida, essa é uma dúvida. E a outra questão que nos preocupa é com relação à possibilidade de nós, enquanto entidade sindical, entrar com uma ação neste momento, uma vez que já está tramitando, já numa instância maior, uma ação de repercussão aí geral. Como que a gente conseguiria algum êxito nessas ações locais? Isso é válido, é o momento, é importante agora, ou esperar que saiam essas decisões, ou entra agora com pedido liminar, por exemplo, a nossa universidade aqui, que já tem que entrar com essas medidas já em janeiro, para que a gente possa se articular de uma maneira mais segura aqui no nosso campus e junto com a nossa entidade. Essas dúvidas, se pudermos esclarecer, seria ótimo. Certo. Tá. Inclusive, um dos pontos que é tratado na ADI é a questão da autonomia das universidades, né? Num primeiro momento, teriam que cumprir, né? Mas, em tese, a autonomia poderia ser alegada, enfim, para vedar esse cumprimento. Mas, enquanto não há uma ordem judicial, em regra, teriam que cumprir este decreto, tá? Embora a gente use como uma tese a autonomia para fins de ser mais um argumento no sentido de que não é possível esse decreto ser institucionalizado, mas em primeira ordem deve ser observado, inclusive, pelas universidades. E o segundo ponto é que, sim, pelo menos a orientação da nossa assessoria é no sentido de que haja o ingresso de ações pelas seções sindicais já imediatamente, para aqueles que têm esses cronogramas já próximos, né? Como fazer vocês janeiro de 2022, né? Porque, infelizmente, não há nenhuma previsão de decisão na ADI, né? Então, não dá para ficar aguardando se não há qualquer previsão. Tá? Então, a nossa orientação é no sentido de que sim, se ingresse com essas ações nas suas sessões. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A próxima a falar é a companheira Vânia, do Sindicato dos Técnicos da Universidade Federal de São Carlos. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui debatendo, né, essa questão. Na verdade, o prazer é estar junto com os companheiros e companheiras aqui, não exatamente o decreto, né? Vamos deixar bem claro. Eu sou da coordenação geral do Sindifiscar, do sindicato aqui dos técnicos da UFSCar, mas também estou, né, como o companheiro Paulo já colocou, estou na direção da Fazubra. Não estou aqui representando a Fazubra, mas também a Fazubra tem feito uma forte movimentação contra esse decreto. Nós entramos aí, conforme a doutora Graziella disse, como árbitro escuro aí na ADI, né, com relação à inconstitucionalidade. Eu vou falar um pouco do que a gente fez nacionalmente, só para dar uma situada. A gente fez já reuniões com a Andifes para tentar ver se a gente consegue segurar a implantação deste decreto dentro das instituições a partir da tese da autonomia universitária, né? Então, nós tivemos várias reuniões com o FORGEP, nós tivemos reuniões com a Andifes,
Mas é muito complicado, porque os reitores sempre se reportam que é um decreto, que é legislação, que eles são obrigados a atender. Então, assim, em algumas instituições onde a gente tem uma direção mais progressista, a gente tem tentado segurar ou até protelar um pouco a implantação do decreto, né? Mas tem universidades que a gente sabe que os reitores já estão implantando, já estão, inclusive, colocando data para que seja tudo feito no INSS. Eu vou falar um pouco aqui da UFSCar, eu não sei, a nossa companheira Fernanda está aqui, que é da UFSCar, mas nós já tivemos algumas reuniões, o Sindicato Fiscal teve algumas reuniões com a ProGP, e na última que nós tivemos, foi nos informados que o nosso calendário aqui é maio de 2022. E aí eu até queria fazer essa pergunta para a Vilma, né? Porque o que a instituição aqui está nos dizendo, Vilma, é assim, que eles não têm como não cumprir, eles estão tentando protelar o máximo possível, que já tem, parece que, calendário que já era para estar sendo implementado já no iniciozinho, mas está atrasado, porque teve alguns problemas que eles acham que talvez, mesmo o calendário que já está colocado, isso tem um atraso. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Se realmente este calendário você acha que vai ser cumprido dentro do prazo que já foi dado para as instituições. E o que a UFSCar nos colocou é que toda a instrução dos processos de aposentadoria vai ser feito dentro da universidade e só a publicação vai ser feita pelo INSS. Ou seja, o que eles colocam, né? Que para a gente não é nenhum alívio, né? Talvez seja um mal menor, mas não quer dizer que resolva. Olha, nós vamos fazer tudo aqui, isso significa dizer que vai desafogar o INSS, que nós sabemos como que está a questão dos servidores, porque não é só, né, o INSS, a gente está dentro de a gente já tinha um serviço público que estava estrangulado com relação a servidores. Com este governo, ele ficou muito pior, né? Então, a gente sabe qual é a situação do INSS com relação aos servidores, a gente tem acompanhado isso nacionalmente, e nós sabemos que é impossível o INSS dar conta da demanda que está sendo colocada sobre as costas dele, né? Então, é por isso que... Então, a pergunta que eu faço para a Vilma é se isso é provisório, essa questão de que a instrução vai ser toda feita dentro das instituições, isso o INSS só vai publicar, ou se é uma coisa que você acha que pode continuar acontecendo se a gente não reverter essa situação, né? Eu também gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Grazielli. Na verdade, qual é porque assim, qual que se os sindicatos entrarem na justiça, se isso não pode ser, a ação não pode ser colocada como se não fosse da competência dos sindicatos locais, uma vez que é um decreto nacional e as federações dos sindicatos nacionais é que teriam autonomia para fazer isso, né? Eu não sei, a gente ainda não entrou com nenhuma ação aqui, mas se realmente a orientação foi essa, nós vamos providenciar, lógico, né? Com certeza nós vamos tentar protelar essa situação. E para fechar, que não é uma pergunta, só fazer um comentário. Nós estamos vivendo um governo genocida, um governo fascista e que quer destruir o serviço público e os servidores públicos. Então, é sobre essa égide que a gente está vivendo e a gente tem que lutar com todas as forças para derrotá-los. A gente luta no campo político, estamos aqui fazendo uma luta contra a PEC 32, conseguimos segurar até agora, a gente viu que os trabalhadores estão se movimentando muito para que isso não passe, até agora o governo não conseguiu aprovar, mas a gente também precisa do campo judicial, né, jurídico, para que a gente possa nos auxiliar. Então, eu acho que é uma briga jurídica, mas não só jurídica, uma briga política. Nós precisamos derrotar esse governo, tirar este governo, se a gente pretende, se a gente quer que a gente tenha serviço público de qualidade, né, e não pensando só nos trabalhadores do serviço público, mas pensando na população que é atendida, né? Então, o governo não está piorando só para os trabalhadores do serviço público a questão da aposentadoria. Ele tá fazendo com que toda a população que precise de uma aposentadoria vá ficar muito mais tempo numa fila. Hoje já ficam meses e até anos numa fila esperando para se aposentar por conta do sistema. Ele está ampliando esse número, né, de toda a população brasileira. Então, é isso.
me desculpe ter passado aí os 3 minutos, Alberto, mas eu gostaria de ter, eu quis fazer esse retrospecto nacional aí, por causa dos informes da Fazubra, e se eu tiver mais pergunta, eu posso me escrever depois. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vânia, foram muito boas as questões colocadas. Eu não sei, vamos fazer o seguinte para a gente ganhar tempo. Antes de você, da Vilma e da Graziele responderem, o que vocês acham da Virgínia, que está inscrito, fazer já a fala dela? Talvez ela acrescente mais alguma pergunta, aí depois vocês respondem. Pode ser? Tudo bem? Tá bem, então, Virgínia, você pode falar, por favor? A Virgínia Junqueira, que é da diretoria da Unifesp. Obrigada, Alberto. Boa tarde a todos e todas. Então, é o seguinte, eu baixei agora aqui esse projeto de lei 89 de 2021, né, vi que ele deu entrada lá, acho que é na Câmara dos Deputados, né, agora em novembro, dia 11, e eu prestei atenção e anotei aqui nas ilegalidades que a doutora Graziele mencionou, que estão fundamentando, né, essa a arguição de constitucionalidade. Então, uma coisa que eu queria perguntar à doutora Graziele, me parece que no projeto de lei, essas questões que você colocou aqui estão resolvidas, né? O vício formal, que é uma lei, a previsão constitucional de apenas uma unidade de gestão do regime da Previdência, próprio da Previdência, que está lá no artigo, afronta do princípio de eficiência, eu não sei dizer, mas essa inexistência de previsão de participação dos servidores, eles prevêem até um conselho, aliás, como a Vilma disse, né? Ou seja, o que eu queria colocar aqui é que a nossa luta, eu acho que talvez não tenha que ser apenas contra o decreto, mas também em função do que essa lei coloca, do que esse projeto de lei coloca, né? Porque me parece que ela pode resolver, isso que eu queria perguntar à doutora Graziele, porque eu não tenho nenhuma, né, enfim, noção das questões jurídicas, mas parece que ela pode resolver isso que foi aqui argumentado. A outra coisa há uma estimativa, doutora Graziele, de uma liminar, há uma possibilidade de uma liminar a respeito do decreto, porque pelo menos se ganha tempo, né? E, finalmente, o que mais que eu queria perguntar? Realmente, isso que a Vilma falou do INSS é uma tragédia, né? Um encolhimento de 38 mil para 19 mil, né, com as pessoas esperando, às vezes, meses para ter uma aposentadoria, se não for mantido, se nós não conseguimos fazer a reversão desse decreto, se não for mantido todos os procedimentos, né, para a concessão de aposentadoria no interior das autarquias federais, das IFES, eu acho que os servidores vão sofrer o mesmo problema que hoje já sofrem, né, Vilma? E que é colocado sobre os ombros dos nossos colegas do INSS, né, como se fosse uma responsabilidade apenas deles, né? Realmente é aflitivo. Mas são essas as perguntas que eu tenho por enquanto. Eu só me desculpo que eu vou ter que sair daqui a 10 minutos, porque eu tenho uma reunião já agendada previamente, mas muito obrigada, viu, pela oportunidade. Posso responder, se ficar bem. Tem mais um companheiro inscrito, que acho que é o companheiro Áureo. Será que, eu não sei, tem mais alguém interessado em falar? Porque daí a gente já podia passar a palavra para as duas companheiras responder e já encerraria. A Fernanda também. Então, vamos fazer assim. Bom, vamos passar a palavra para o Áureo, para a Fernanda, e aí, na sequência, as duas podem dar uma resposta um pouco mais prolongada para a gente encerrar. Pode ser assim? Porque senão a gente prolonga demais a live, né? Pode ser assim, então? Áureo, por favor, uma breve intervenção, e depois a Fernanda. Tá ok. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu faço parte da direção do SINSP, São Paulo, junto com a Vilma, né, que é a nossa secretária-geral, e eu acho que na explanação da Vilma, e ela já tem um acúmulo nessa discussão, já vem discutindo há mais tempo, é muito importante a participação dela, inclusive para esclarecer essa situação, né, que se coloca hoje aí para o servidor federal. Mas eu poderia dizer o seguinte, a coisa é grave realmente, isso é mais um ataque que se faz, né, ao serviço público. Eu acredito que não seja uma coisa simplesmente colocada
mas vem linkada, né, com a própria questão da reforma que está por vir, né? Ou seja, é a destruição do serviço público, né? Eu me aposentei em 2019, havia umas que posterior a isso, né, 2020, mas já desde 2016, no âmbito do INSS, a gente vem percebendo um desmonte, já desde o governo Temer, logo assim que o Temer assumiu após o golpe, o desmonte começou na casa. Esse problema do número de servidores da Previdência, nós, do sindicato, já anunciávamos há muito tempo a necessidade de um fortalecimento do número de servidores para poder dar conta da demanda do regime geral, né? E não fomos ouvidos. A partir daí, várias ações foram feitas e vêm sendo feitas no sentido de desmantelamento, né? Isso se agravou a partir de 2016 e vem se agravando com o fechamento de agências e se agravou mais ainda com a questão do teto de gastos, que se coloca, né, coibindo a questão do serviço público, ou seja, de você poder fazer o concurso público. Então, nós, do INSS, em âmbito nacional, que já tínhamos um déficit de funcional, vimos isso ir minguando aos poucos, né? E como forma de gestão, a destruição que se passa hoje pelo INSS, né? A Vilma frisou muito bem, acho que ela deu um panorama muito exato do que vem acontecendo, né? Que é alijar aos setores mais pobres, ao trabalhador, o atendimento, né? Seja isso com o trabalho que hoje eles estão colocando, que é o trabalho à distância, né? Não só pela questão da pandemia, mas eles já colocam a questão num trabalho do servidor que faz a análise, está trabalhando à distância ou trabalhar em casa. Isso diminui o número de pessoas de servidores que possam dar o atendimento nas agências, né? E a destruição da diretoria de atendimento, né? Que, por parte do INSS, que fazia os atendimentos e fazia a gestão do atendimento nas agências. Se nós, que podemos nos considerar um pouco mais instruídos, temos dificuldade com a legislação de previdência, né, com informação sobre os benefícios, imagine o trabalhador e a população mais carente, né, que hoje está sendo jogada para o virtual, o atendimento virtual. E se quiserem ter um atendimento, vão ter que acorrer aí a uma lan house ou coisa do tipo. E a gente sabe que, majoritariamente, a população não tem esse entendimento, não tem essa possibilidade, não tem esse acesso, né? E agora a gente fica surpreso também, não surpreso, mas a coisa já apontava para isso, com mais essa iniciativa ou essa ação por parte do governo de trazer essa demanda também dos servidores federais para dentro da casa do INSS. E é aquilo que a Vilma falou, se nós não estruturarmos, não tivermos condições de novo concurso público, não tivermos treinamento, que não basta ter o concurso público, você tem que ter o treinamento de pessoas que vão fazer a gestão, né, e que vão fazer as análises. Então, isso vai prejudicar, e eu acho que vai criar o caos. Vai botar o caos justamente em cima do próprio servidor, assim como também para o restante da população, que é uma demanda maior ainda, né? Hoje, para a gente ter ideia, cerca de 1,8 milhões de benefícios entre aposentadoria, auxílio-doença e demais benefícios do regime geral estão represados, né, para análise. 1,8 milhões. E aí você absorver mais essa demanda dos servidores públicos federais. Como é que fica isso? Eu sei que a gente tem aí os recursos humanos, tem o pessoal que tem o entendimento, né, das especificidades de cada categoria, dos professores, né,
e de outros setores do Serviço Público Federal. Coisa que quem trabalha hoje com o regime geral, como bem disse a Vilma, não tem o domínio, né, para análise dessas especificidades de cada uma dessas categorias, né? E não dá para a gente acreditar de que eles mandam para a gestão do INSS não só a concessão, mas a manutenção. Não dá para se confiar de que isso venha junto com uma estruturação que o próprio governo, nesse momento, principalmente, né? É a gente desconfiar. Então, é mais um ataque que vai criar o caos, gerar o caos, e aí nós vamos ficar numa situação, né? Por isso, eu acredito que a gente nós devemos nos organizar, as entidades, essa primeira live, assim como o professor Alberto falou, e que nos coloque numa ação, não só na ação judicial, né, ou no campo jurídico, mas uma luta de todos os servidores e das várias entidades para que a gente possa fazer toda uma discussão, pegar já o que há de acúmulo, e aí eu acredito que não só o nosso sindicato em São Paulo, o SINSP, mas como vários outros sindicatos, né, no âmbito principalmente da Central Única dos Trabalhadores, na área de Seguridade Social, já tem um acúmulo e que a gente possa, desse acúmulo de discussão, compartilharmos essa discussão com as demais entidades e acho que formalizar mesmo uma ação concreta de todas essas entidades para a gente não só depender da questão jurídica, mas também termos uma ação dos servidores para colocarmos um freio nessa situação. Então, era isso que eu queria estar dizendo e me ponho aí, junto com os companheiros, a estar levando em frente essa luta. Obrigado, Áureo. Então, eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, que é a última inscrita. Antes da Fernanda falar, tem uma pergunta que o Paulo, do Sinto Unifesp, fez, complementando a fala dele, para a Vilma. Vilma, como ficam as licenças prolongadas, afastamentos? As universidades continuam com sua autonomia para fazer esse procedimento ou o INSS irá assumir essa tarefa no futuro? Então, é mais uma questão para a Vilma, mas antes de vocês responderem, eu vou passar a palavra para a Fernanda, que é a presidenta da ADUFSCar. Obrigada, Alberto. Queria saudar a presença de todos, agradecer muito à Unifesp pela iniciativa de nos unir nessa conversa. Eu acho que é fundamental a gente ir trocando informações, qualificando os argumentos e, principalmente, fazendo coro a várias das pessoas que me antecederam, unir forças, né? Eu acho que, nesse momento, isso é crucial. Nós estamos vendo como esses ataques dessas políticas ultra-neoliberais têm nos atingido, têm atingido diretamente o funcionalismo público, têm nos atingido muito fortemente na universidade. Então, é crucial que a gente se una e possa, de fato, tomar medidas jurídicas, mas também, como vários disseram, fazer um trabalho político sobre essa questão, né? Queria também comentar que a ADUFSCar, como vocês sabem, integra o PROIFES Federação, né? E o PROIFES também se colocou na ação de inconstitucionalidade como amicus curiae. Então, também o PROIFES e nós, a ADUFSCar, estamos acompanhando via PROIFES o andamento dessa ação, né? A gente não tem nenhuma dúvida dentro da ADUFSCar, e aí queria fazer essa referência, né? Nós somos uma nova direção da ADUFSCar, nós assumimos em setembro, e estamos, de fato, quando digo nova direção, estamos querendo, de fato, mudar os rumos políticos da nossa associação, e, de fato, toda a nossa diretoria não tem dúvida de que, por trás disso tudo, está essa política ultra-neoliberal da privatização, também como já foi dito aqui, né? Então, nós temos que nos unir não apenas em torno desta causa específica, mas em torno de algo muito maior, que é o combate a essa política genocida que vem sendo implementada. E uso genocida não apenas para fazer referência, como se tem usado muito, às políticas do governo Bolsonaro, mas a todas as políticas desse campo, né, do neoliberalismo. E aí eu acho que é muito importante a gente lembrar alguma coisa que Vânia comentou, a companheira Vânia, comentou que nós tivemos reuniões com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas aqui na UFSCar,
e eles nos disseram que, atualmente, um processo de aposentadoria tramita por aproximadamente 45 dias internamente, entre a instrução do processo, o início da instrução do processo e a publicação no Diário Oficial. A gente não sabe quanto tempo isso pode demorar, e isso é muito grave. Isso atinge muito as pessoas que estão nesse momento, que é um momento delicado da transição para a aposentadoria, né? Todo mundo sabe que quem passou por ela ou quem vai passar por ela, sabe o que pode significar a entrada na aposentadoria e a mudança na vida das pessoas nesse sentido, né? Então, eu estou falando desse governo genocida, dessa política genocida, que é traço característico dos governos autoritários, né? Que é lá no fundo de ataque à vida das pessoas, e é isso que acontece com mais essa tentativa de ataque ao funcionalismo, de implementação de uma política que a gente sabe que vai prejudicar aqueles que trabalham nela, como ficou claríssimo na apresentação da Vilma e do Áureo, né? Aqueles que trabalham no processo dentro do INSS, e vai prejudicar aqueles que estão fazendo seus pedidos dentro do funcionalismo público no regime próprio, né? Então, eu não tenho nada mais a acrescentar, na verdade, as falas todas foram perfeitas, pontuais, eu só queria destacar também algumas das coisas que já foram colocadas e deixar claro que a nossa luta é muito, muito grande e que apenas unidos, de fato, a gente vai conseguir enfrentar, né? Então, a Dufscar Sindicato, sob nova direção, se coloca também junto de todas e todas aqui, para a gente continuar fazendo tudo que está a nosso alcance e o que não está também, porque a gente consegue, juntos somos mais fortes, né? Então, obrigada pela oportunidade e sigamos juntos. Muito obrigado, Fernanda. Eu vou passar a palavra, então, eu não sei, pode ser primeiro a Graziele e aí depois a Vilma, pode ser assim? Certo. Tá. Então, tá. Oi. Tá. Ok. Posso começar a responder? Tá. Então, assim, a questão o questionamento sobre a legitimidade das seções sindicais já ingressarem com as ações, a resposta é sim. Né? Inclusive, pelo menos por parte do ANDES e FASUBRA, já sei que há esse comunicado das assessorias jurídicas nacionais dizendo para as seções sindicais fazerem as suas ações. Tá? Outra questão, se vai haver uma liminar. Bom, na ADI, a gente não tem ideia de quando pode acontecer, né? Tanto que foi há alguns meses já proposta e não tem até então, né? Só se está analisando a questão dos pedidos de ingresso dos amicus curiae, né? Agora, em sendo ajuizadas ações pelas seções sindicais, talvez aí sim haja uma efetividade em sendo ajuizada, eles vão ter que decidir dentro de poucos dias, né? Agora, se vai ter decisão favorável ou não, eu até não tenho, claro, nunca se pode garantir, mas a gente não tem ainda nenhuma decisão, não temos nenhum processo ainda com decisão, seja favorável ou não. Me parece que eu vi umas 2 sessões que estariam em vias de ajuizar, né? Mas não temos ainda nenhuma decisão, então não temos nenhum precedente sobre o assunto no momento, tá? E com relação ao que Virgínia referiu, de que a CPLP pudesse resolver aqueles pontos que o decreto são inconstitucionais, numa primeira análise, sim. Né? Só que, claro, a gente não, eu, particularmente, o nosso escritório, talvez não tenha ainda, não analisamos ainda o conteúdo desse PLP, se tem outras inconstitucionalidades, outras ilegalidades, né? Mas, sob o ponto de vista dos princípios, ou enfim, das inconstitucionalidades destacadas, a princípio, sim, resolveria. Tá? Agora, se tem outros, eu não tenho como confirmar ou não. Tá? Mas é importantíssimo realmente se voltar para esse PLP, né? Porque ele pode ser ainda mais grave, né? Muito obrigado, doutora Graziele. Eu vou passar a palavra agora para a Vilma, para fazer também as considerações finais, responder as várias questões que foram levantadas. Tá bom. Eu vou tentar ser... A Vânia perguntou sobre a questão do cronograma. Vânia, o INSS trocou de presidente agora,
O Antônio Carlos Oliveira é um servidor de carreira já antigo, da nossa época, aqui do estado de São Paulo, né? Ele estava como superintendente recentemente, depois foi para Brasília, virou diretor, e ele está assumindo aí, vai fazer mais ou menos um mês que ele está. É provável, e assim, eu vou passar uma informação extraoficial. Possa ser que tenha uma correção de rota. Qual é a correção de rota? O Leonardo Rolim não era, aí eu vou falar como funcionária, como dirigente, ele não era um funcionário do quadro do INSS. Ele é um burocrata lá da Câmara, um especialista em previdência, em formulação de políticas, mas não um gestor na execução de políticas de previdência, que é o que o INSS faz. Então, ele pegou e criou como se fosse tudo... Oi? O Renato Rolim é o antigo presidente, né? Só para deixar... Isso, o Leonardo Rolim é o antigo presidente que foi transferido para a Secretaria de Previdência. Ele já trabalhou na Secretaria de Previdência em governos anteriores, ele é oriundo da Câmara, ele é um técnico na área de formulações de políticas de previdência, tá? Ele foi transferido para o INSS, na minha avaliação, nós fizemos até um boletim, muito para instituir o regime próprio e muito menos para resolver o problema de gestão do INSS. Mas veja bem, o foco da instituição do regime próprio no governo Bolsonaro é o que muitos companheiros já falaram aqui, é visando a extinção do sistema, a capitalização do sistema e a privatização do sistema, tá certo? Que é totalmente ao contrário de outras posições que nós já tivemos nos governos anteriores, que é do fortalecimento do sistema e da transparência do sistema. Então, nós estamos no fio da navalha. Nós temos que lutar para que este modelo ele não consolide essa visão de terceirização, capitalização e destruição. Por que eu não invisto? Eu não invisto porque eu vou criar no conjunto do servidor público uma má imagem desse sistema e que, portanto, ele precisa desaparecer mesmo. É essa lógica, gente. É isso aí que eles querem fazer. Então, o Leonardo Rolim deixou uma bomba. Eu não sou, obviamente, não sou defensor aqui do superintendente do INSS, mas ele deixou uma bomba e nós já falamos isso, para o atual presidente do INSS, que é servidor de carreira, que tem 1.800.000 benefícios represados sem funcionário e vai assumir mais um acervo do Executivo, Legislativo e Judiciário, se for aprovado o PLP. Você imagina o que vai acontecer com a gente, juízes, promotores, desembargadores, o que vocês acham que vai acontecer conosco, com as entidades ligadas, por exemplo, à Previdência Social, que é o nosso caso? Nós estamos, do ponto de vista haitiano, nós estamos no saco, acabou, né? Então, eu acho que vai ter, obviamente, mas essa correção de rota é porque nós não temos condições, e acho que isso já foi detectado, de cumprir esse cronograma. Isso não significa que a gente tem que baixar a guarda. Acho que a segunda questão é as universidades e os reitores e todos os entes, nesse primeiro momento, o INSS não tem qualificação, não tem servidores, porque isso é uma legislação de pessoal, gente. Isso é a Lei 8.112. Eu estou falando do auxílio saúde, aquele auxílio saúde que você mandava para o seu RH, tá certo? Que o seu aposentado ia lá, que vai fazer o ressarcimento, não vai ser mais feito pelo seu RH, vai ser feito pelo RPPS. Aquele auxílio funeral, esses dias nós tivemos uma reunião sobre auxílio funeral de servidor que não estava saindo. Auxílio funeral de servidor, ele é de ofício, 48 horas tem que estar depositado na conta. Tá certo? Estava demorando lá 10 dias, 15 dias, a gente foi reclamar, eles corrigiram a rota. Não, nós já estamos resolvendo esse problema. Eu falei, isso aqui é legislação de pessoal, isso aqui é Lei 8.112, tem toda uma legislação própria. Nós temos expertise, quem trabalha na área de benefício, no RGPS. Quem tem expertise no RPPS são os servidores da área de gestão de pessoas. Eles entendem de aposentadoria, eles sabem como a Virgínia precisa se aposentar, a Vânia, o que vai entrar na aposentadoria dela, ela vai lá, olha, não saiu, eu estou mudando a minha conta corrente. Então, sua conta corrente, você vai transferir, não é só concessão, manutenção, é tudo, gente. Vai transferir sua conta bancária, vai ser no RPPS. Vai falar do auxílio funeral? Vai ser no RPPS.
Qualquer coisa que você vai fazer, é lá que vai ser resolvido. E você não tem... Existe uma impessoalidade. Acabou aquela pessoalidade que você ligava para o seu amigo do RH. Acabou, isso aí não existe mais. Simplesmente terminou. Então, eu queria dar um panorama que o pessoal está muito preocupado com as aposentadorias, mas, às vezes, serviços simples. Vou dar um exemplo para vocês. Nós recebemos, eu sei que eu vou me prolongar, mas é bom o pessoal... Nós recebemos, há um tempo atrás, eu recebi, um ex-chefe meu, que ele estava com um problema no seu pagamento, que deu problema, ele mandava, nós somos do órgão, para a SEAD e a RPPS, falando, não caiu meu pagamento da minha aposentadoria, mandou um e-mail e o pessoal não resolvia o problema. Mas por que não resolvia? Porque as pessoas que estão lá, desse quadro, apenas, talvez, 80 pessoas saibam de legislação de pessoal. Aí nós tivemos que levar isso numa reunião, falar que aquilo era um absurdo, que aquilo não poderia acontecer. O pessoal não respondia, por quê? Porque o pessoal que está trabalhando ali, não é que eles não saibam, é porque, na verdade, alguns entendem de RGPS e não de legislação de pessoal. Então, os órgãos vão ter que fazer essa transição, que a Vânia perguntou, de preparar a documentação para encaminhar num primeiro momento, porque as fichas não foram digitalizadas, o acervo do funcionário não foi transferido. Então, você pediu uma aposentadoria, está tudo no sistema para mim. Só que faltou um documento, eu não consigo conceder a sua aposentadoria. Eu tenho que ligar lá para o seu RH e falar assim, por favor, está faltando o documento X aqui da Virgínia, está aí no acervo de vocês. Percebe o que está acontecendo? Os caras, mais ou menos por aí. Então, sobre a questão das perícias médicas e servidores, eu não acredito, nesse momento, que as perícias médicas sejam realizadas pelo INSS. Queria passar uma informação para vocês. A perícia médica de funcionários, médicos peritos, eles não fazem mais parte do quadro do INSS, de funcionários, que isso foi uma perda para nós. Então, quando vocês veem aí que você tem um represamento de auxílio-doença, não é por conta dos funcionários do INSS, é porque os médicos peritos foram transferidos para a administração direta por um acordo no governo Temer. Acordo inclusive, bom, nós estamos sendo gravados aqui, um acordo do governo Temer para dar privilégios para os médicos peritos, que eles queriam sair do INSS, porque eles tinham controle, e aí eles foram para o Ministério da Economia. Significa dizer o seguinte, quando barra na perícia médica, o INSS não tem autonomia para cobrar do médico, e antes tinha. Antes tinha os indicadores, você não está concedendo a perícia. Então, o INSS e nós, servidores, levamos a pecha de um acordo feito com o Temer que levou eles para lá. E eles têm autonomia. Isso tem que ser corrigido no próximo governo. Então, acho que eram essas as questões. E agora, só, Alberto, concluindo, eu queria aqui já, não sei se eu já vou fazer minhas considerações finais, mas já agradecendo, mas eu queria... O que eu acho, enquanto sindicalista, uma pessoa, nós estamos discutindo isso no SINSP, com os sindicatos da base do INSS, as grandes categorias, segmentos que hoje estão indo para o RPPS, e é do executivo, na verdade, são categorias, nós, da Previdência, já fizemos muita greve no passado, as grandes categorias unificadas com a educação. O pessoal da FASUBA, a Previdência saía junto, e o pessoal do Ministério da Saúde, que era saúde, lá na década de 80, 90. O que eu estou dizendo? Essas são as 3 grandes segmentos. Educação, saúde, que pega muito aposentado ainda do Ministério da Saúde, então muito mais por ter muito aposentado do que ativo. E Previdência, que aí pega a Previdência, Ministério, né, e o INSS. Esses são os 3 grandes setores de peso nessa questão. O resto é 30, 50, não, nós somos 54 mil, vocês são não sei quantos mil, outra mais não sei quantos mil. Nós, se somarmos, eu ainda não fiz a soma, desta junção do executivo, talvez vamos dar mais de 50%. O que eu estou dizendo? Nós temos, sim, uma questão jurídica, mas nós temos uma luta política de fazer... A minha avaliação é que esse PLP ele vai ser votado, não tem jeito, pode até parar e tal, nós podemos fazer algumas resistências, mas nós temos que fazer algumas intervenções, e aí eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês, me permita a liberdade, unificadas
inclusive no próprio Congresso Nacional, para assegurar e lapidar melhor, tá certo? Porque se a gente for só na linha do contra, nós vamos fazer a política dos caras de pegar e implantar uma coisa que não vai funcionar. Nós queremos um regime, seja no INSS ou qualquer lugar, que tenha transparência, que a gente sabe dos investimentos, inclusive a própria discussão do reajuste da alíquota das aposentadorias pode passar pelo Conselho de Administração do RPPS. Eu não sei se é legal, mas isso pode ser debatido lá dentro no futuro, se isso, em tese, funcionasse direito. Né? E funciona em outros estados e tal, tem uma legislação. Então, eu acho que, de uma parte, nós temos que atuar no Congresso, e aí a gente se dispõe, aí o SINSP, a gente articula os nossos sindicatos da base e tal, que nós temos nós chamamos de consórcio de sindicatos da base do INSS, da Seguridade Social, que nós nos reunimos toda terça-feira. E uma outra ação que pode ser feita é uma audiência com o ministro Onyx, tá certo? Solicitando para discutir toda essa questão. Tem que pedir. Por quê? Porque é muito confortável para o governo não colocar nenhuma estrutura, pegar e fazer tudo isso correndo, tal, e não ter pressão, gente. Não tem pressão, nós temos que ir lá, nós temos que marcar audiência, as entidades assinar lá, a gente articula, nós temos que fazer seminário e temos que falar com a base. Então, do ponto de vista político, é óbvio, vocês nas universidades sabem melhor de como pressionar o reitor, de como aí a atividade são de vocês. Mas do ponto de vista de coordenação, eu deixo aqui essa sugestão que eu, na minha avaliação, né, de quem está de dentro e também da minha militância sindical, que eu acho que a gente deveria ter uma atuação mais articulada dos segmentos, obviamente, pega outras entidades, mas como a gente tem conhecimento de dentro da Previdência, então a gente consegue mensurar qual é o nível que a gente pode dar de pressão aí para aí a questão política. Se não der certo, a gente detona os caras e acabou, leva os caras para o desgaste. O Onyx quer ser governador lá aí você edita, né? Sei lá. Lá no Rio Grande do Sul. Mas a verdade é, o INSS, para prestar um bom serviço, tem que ter investimento, tem que ter tempo, e não é do dia para a noite, não é isso que eles estão fazendo. E não na lógica da privatização e da capitalização. É isso. Eu não sei se eu respondi tudo, mas já agradeço agora, Alberto. Pode já fazer a consideração final, e depois também, se a Graziele quiser falar mais alguma coisa para fechar, vontade. Tá. Pode falar. Tá, eu só vou agradecer aqui a oportunidade. A gente já fez um debate desse para o pessoal da Universidade de Minas Gerais. Eu dei a sugestão lá que a gente poderia fazer um seminário, aglutinar aí com as entidades, os representantes, enfim. O SINSP está à frente desse processo, junto com os outros sindicatos, né? DF, Sergipe, os nossos sindicatos de base aí, Paraíba, todos eles, e nós estamos enfrenhados na discussão do RPPS, porque é uma coisa que é a nossa praia e é o nosso serviço, né? Somos nós que vamos ter que fazer. Então, temos que nos unir. E eu queria agradecer muito essa oportunidade. E contem com a gente, eu e o Áureo aqui, nosso vice-presidente do sindicato. Obrigado, pessoal, doutora Graziele e os companheiros aí das universidades. Você tem meu contato aí, só entrar em contato. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Vilma. A doutora Graziele, considerações finais? Então, aqui, eu hoje, representando a do FERP, agradeço também a oportunidade, fico à disposição, foram ótimas as falas, as colocações, e é isso aí, seguir na luta, tá? Um abraço a todos. Então, eu agradeço a todos e a todas aqui presentes. Essa foi uma primeira iniciativa que nós tomamos, as entidades sindicais das universidades. O nosso objetivo era tentar juntar as 3 universidades federais do Estado de São Paulo e também o Instituto Federal. Como foi muito em cima da hora, porque a gente tentou fazer ainda essa semana, para poder... O objetivo dessa live aqui é a gente passar primeiro a informação, tentar esclarecer aos nossos associados, né, na base, aos docentes e técnicos, servidores das universidades federais, sobre as consequências imediatas do decreto. Imediatas e mais de longo prazo, porque, como a gente viu aqui no debate, de imediato nós vamos ser transferidos, né, para o INSS, e isso vai ter consequências práticas deletérias, no sentido de que o INSS não
não está preparado, porque está sendo sucateado. Mas quando a gente vê o quadro de conjunto, a gente percebe que isso é parte de uma política para destruir os serviços públicos. Enquanto o governo está dedicado de forma minuciosa a destruir os serviços públicos, a destruir o próprio INSS, né? Sucateando o INSS, não fazendo concursos e assim por diante. E, ao mesmo tempo, nós temos a reforma previdenciária, nós temos a reforma administrativa, ou seja, é um conjunto de medidas que, no seu conjunto, visam destruir os serviços públicos. A conclusão que eu acho que nós temos que tirar de forma inequívoca é nos unificar, nos unir para combater essa política. Essa é uma primeira iniciativa, o nosso objetivo é informar os nossos associados, não é? E, a partir daí, começar a mobilizar nas nossas respectivas bases, mas também articular, continuar com essa articulação. Acho que a gente pode tirar aqui um calendário, a partir daqui nós temos os contatos uns dos outros, vamos tentar montar um pequeno fórum aqui no Estado de São Paulo, dos servidores públicos federais, particularmente aqueles ligados às universidades e o próprio Instituto Federal também. Então, acho que nós temos que nos articular nacionalmente, mas vamos tentar nos articular aqui também no Estado de São Paulo para continuar a fazer, talvez, novas lives, novas iniciativas desse tipo. Eu acho que essa é a conclusão que nós temos que tirar daqui para que a gente possa continuar na luta para, em primeiro lugar, derrubar esse decreto, fazer pressão no Congresso e fazer pressão no STF, porque sem pressão no STF não vão colocar na pauta do plenário, né? E não vamos conseguir eliminar tampouco. Acho que nós temos que pressionar do ponto de vista político, mas continuar essa mobilização através da unidade de todas as entidades sindicais envolvidas. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todas e todos, particularmente das duas convidadas, e um abraço a todos, então. Nós encerramos por aqui. Obrigado. Até logo a todos. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até. Até a próxima.